quadro, trazer o quadro Conversando com o Doutor. E hoje, para falar de uma fase que todas as mulheres irão passar um dia. Tem algumas que já estão passando, outras irão passar. E nada como esclarecer dúvidas, ficar bem informado sobre este assunto, sobre a menopausa. Para isso, a gente recebe o Dr. Carlos Maiorquim, que é ginecologista e obstetra, para nos ajudar a entender um pouquinho deste momento que, às vezes, pode trazer alguns sintomas específicos. Em outras mulheres não traz nenhum tipo de alteração. O comportamento é individual de cada mulher, né, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Realmente é muito individual essa fase da paciente. A gente chama de climatério, porque menopausa seria a última menstruação. A partir daí começa o período que se chama climatério. E esse período pode ter os sintomas pré-climatéricos, ou seja, a paciente ainda está menstruando, mas com sintomas que a gente pode falar logo a seguir. Uma certeza nós temos, todas as mulheres irão passar por esta fase. Infelizmente ou felizmente sim, tá? Todas passarão por esta fase do climatério. Para a gente entender, então, essa escala da vida, a linha do tempo feminina. O senhor até comentou aí a diferença entre climatério e menopausa. Para a gente entender um pouquinho dessa linha do tempo e as idades aproximadas, doutor, explica para a gente. Vamos lá, como é que acontece isso? A paciente, ela começa a menstruar entre 8 e 12 anos de idade, algumas um pouquinho além disso daí, mas essa é a média, 12 anos, e ela vai menstruar até relativamente aos 45 anos. Então, o ponto de corte seria em torno de 45 anos. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Temos o pessoal que entra na menopausa precoce, ou seja, para de menstruar antes dos 40 anos de idade, mas é exceção. E neste período de transição entre os 40 e os 50 anos de idade, pode acontecer a entrada do climatério, ou seja, ela vai parar de menstruar. Climatério é parar de menstruar. Menopausa é parar de menstruar. A partir daí, inicia-se o climatério. A fase que vem depois, após a última menstruação. Exatamente. O que ocorre no corpo feminino nesta fase? São mudanças pela falta de hormônio, principalmente um hormônio chamado estrogênio. A falta desse hormônio causa nas mulheres secura na pele, secura nas mucosas, nasal, oral, vaginal, diminuição da libido, os fogachos, que são aqueles calores. Do nada a paciente tem um calorão, geralmente da região do tórax até o pescoço, tá? E durante a noite as insônias devido à propagação desse calor. Frio, calor, frio, calor. Então, dificulta muito a qualidade de vida da paciente. Por isso que algumas optam pela TH, que seria terapia hormonal. Você fornece para a paciente o hormônio que o organismo dela deixou de produzir. Essa terapia ela deve ser iniciada antes da última menstruação ou após a última menstruação? Isso também é muito individual. Por quê? Porque tem pacientes que não têm sintomas nenhum antes da parada da menstruação. E tem pacientes que a sintomatologia é tão intensa que a gente já começa a fazer a terapia hormonal antes de parar de menstruar. Existe uma matemática para isso? Quanto mais cedo a mulher menstruou, mais cedo ela vai parar de menstruar ou não tem nenhuma relação? Geralmente acontece isso. Quanto mais precoce a menstruação inicia-se, que chama-se menarca, mais precoce vai ser a menopausa. A menopausa está ligada também com o período reprodutivo diretamente? Com certeza. A partir do momento que essa paciente entra na menopausa, significa que os ovários delas entraram em falência, ou seja, muito provavelmente ela não vai engravidar mais. A mulher ela pode chegar na menopausa sem passar pelo climatério? Veja, o climatério seria o período pós-menopausa. Os sintomas pré-climatéricos, eles podem acontecer em pacientes que a paciente pode passar por esse período sem os sintomas, mas é muito raro. São exceção da exceção. Qual que é a principal queixa das mulheres no consultório quando elas estão passando por essa fase? A principal queixa são os fogachos, que são esses calores que vêm e vão
do nada, tá? O ressecamento de mucosas, tá? E aí a diminuição da libido e insônia. Procurar ou não procurar o médico neste período, doutor? Por que é importante a mulher ter um acompanhamento de um especialista, de um ginecologista nesta fase da vida? A importância consiste em você ter um apoio para esse período, você fazer os exames, tá? Preventivos nesse período, principalmente mamografia, preventivo do colo do útero e ultrassonografia pélvica. Porque nem toda paciente pode fazer terapia de reposição hormonal. Por exemplo, pacientes que já tiveram algum tipo de câncer de endométrio, câncer de mama, elas têm contraindicação para reposição hormonal. Então, essas pacientes, independente dos sintomas que elas sintam, elas não têm indicação de fazer reposição. E só para reforçar, não trata-se de uma doença, mas está diretamente ligado à qualidade de vida das mulheres, né? Exatamente, tá? A terapia hormonal vai melhorar a qualidade de vida, extremamente melhora a qualidade de vida das mulheres nesse período. Alguma dúvida que não esclarecemos, doutor? Algo que gostaria de pontuar sobre o assunto? Eu vejo o seguinte, a paciente ela deve procurar um profissional ginecologista quando ela estiver sentindo já os primeiros sintomas e juntamente com ele ela vai tirar suas dúvidas, tipo, o hormônio causa câncer? Esse hormônio vai me dar câncer? Tá? É um mito que todas as mulheres têm e isso deve ser individualizado caso a caso, tá? Nós temos vários tipos de hormônio. Uma coisa interessante, por exemplo, é os fitoestrogênios. Eu como muita soja, então não vou entrar na menopausa, tá? Você teria que comer um saco de soja para ter um hormônio equivalente a um comprimido. Então, deve ir ao médico para tirar todas as dúvidas. Te agradeço a sua participação, viu, doutor? Obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Espero que vocês de casa tenham gostado do tema de hoje. Este foi o quadro Conversando com o Doutor.